Estamos no ar com mais uma edição do podcast e eu com isso, o primeiro podcast que traz as principais personalidades da política gaúcha aqui, diretamente do estúdio ProHub, para contar o que você não vê na TV tradicional, no rádio tradicional, no jornal tradicional. E hoje eu, Voltaire Santos, e meu parceiro Marcelo Damin, nós temos a honra e a felicidade em receber o representante das 497 prefeituras e prefeitos do Rio Grande do Sul. Prefeito de São Borja, presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto, é o nosso convidado de hoje. E da mim eu posso afirmar que a nossa audiência vai se surpreender com um cara bacana que está atrás desse cargo. Em quem tem a possibilidade de conhecer ele, vai ser um bate-papo muito bacana. Tudo bem, Damin? Coisa boa, tudo certo. Prazer receber o presidente. Chama de presidente ou chama de prefeito? Acho que o presidente, né? Os dois estão certos. Os dois estão certos. Acho que o presidente um ano, né? Então, presidente, satisfação em recebê-lo aí. Obrigado por nos prestigiar aí no E Eu Com Isso. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria que o presidente Bonotto mostrasse o presente que ele trouxe diretamente de São Borja para iniciar os trabalhos. E aí já vou pedir também para o nosso Damin já começar o nosso aperitivo aqui, para que tudo comece bem. Esse é o clima do programa. Tudo bem, presidente Bonotto? O que nós temos na mesa aqui, sendo contemplados aqui em Porto Alegre, Bonotto? Descontraído, né? Obrigado pelo carinho, Voltaire, Damin, de estar aqui no podcast e participando, trazendo um pouquinho lá de São Borja para junto do programa hoje. Um vinho da nossa vinícola Malgarim, né? O Tempranilho mais premiado de 2020. Que chiqueza, a nível de Brasil. Então, uma vinícola lá da nossa cidade, junto também com as champanhes locais lá, produzidas pela família, produção realizada pelos gringos lá. Então, é muito importante e legal também o nosso arroz, que é a principal matriz econômica do município e da região. Temos o arroz Prato Fino, que é um arroz diferenciado a nível de Brasil, mas também temos o arroz Bonachão, da Albarusca, também temos o arroz Elo lá da Imembuí. Então, é um produto da terra que transcende fronteiras do estado e do Brasil com exportação. A nossa região, junto com o sul do estado do Rio Grande do Sul, produz 70% do arroz que é consumido por todos os brasileiros e brasileiras. Então, olha a riqueza de São Borja. E o Bonotto tem essa característica, né? Ele representa esses empreendedores profissionais, pessoas que acordam cedo, dormem tarde, geram emprego. E é um cara inspirador. O ouvinte e o telespectador vai poder conhecer esse Bonotto. Eu costumo dizer, viu, Damin, que é daquelas pessoas que a gente gosta de estar perto, faz a gente acordar cedo para produzir, para trocar ideia, para debater. Bom, o Eduardo Bonotto, você que está nos acompanhando, presidente da FAMURS, a FAMURS é a entidade que representa as 497 prefeituras, 27 associações regionais. Você cansa de ver ele no RBS Notícias, na Zero Hora, na Bandeirantes, na Record, enfim, todos os meios de comunicação tradicional, defendendo o Pacto Federativo, defendendo as pautas dos municípios. Mas hoje, enquanto o Damin serve o nosso bom vinho para acompanhar a nossa conversa, hoje nós vamos trazer aqui um outro lado do Bonotto que poucas pessoas têm a oportunidade, mas quem trabalha com ele, quem vivencia o cotidiano do presidente Eduardo Bonotto em São Borja, que é o Eduardo Bonotto no seu lado pessoal, seu lado mais família. E é isso que eu começo, enquanto a gente vai tomando esse vinho, é isso que eu começo te perguntando, Bonotto, que história é essa? Lembra, Damin, que lá no interior se fala muito que a primeira paixão de um homem é pela prima, né? Dizem, porque o cara observa ali a prima bonita. Diz que lá pode. Que história é essa de uma prima que entrou de vez na tua vida? Explica pra nós aí, Bonotto. Fernanda, então, Voltaire e todos que nos acompanham da minha... Só um brinde, muito saúde. Saúde antes aqui, saúde. Que é a característica aqui do saúde, amor, né? Paz e alegria. Dizer da satisfação, né? A Fernanda eu conheço desde que nasceu, né? Então, é um carinho muito grande. Minha prima... Nossa senhora, o problema desse tipo de vinho é que depois que tu começa a tomar vinho assim... Sensacional, olha. Depois que tu sobe o degrau, tu não desce nunca mais. Vamos ter que ir pra vinícola de São Borja. Malgarim. Meu Deus. Vamos ter que... abraço. Impressionante. E a Fernanda eu conheço desde que nasceu. Então, minha esposa,
Em 2008 nos aproximamos mais e acabamos casando. Temos 2 filhas, a Maria Eduarda e a Vitória. São anjos nas nossas vidas, então um beijo para minhas gringas lá. E a Fernanda tem aquela proximidade. Quando aconteceu, descobriu a família que estava namorando a prima. Pá! Caiu a casa, Mas né? prima é irmã. Prima. Prima mesmo, né? Filha do tio. Filha, Da tia? da tia. Da irmã do meu pai. E daí, caiu a casa, né? Meu irmão do meio, Gilbert, pegou e disse, eu não vou mais lá ver a avó. Porque a avó morava junto com a minha tia, né? Com a mãe da Fernanda. Não vou mais lá ver a avó. Imagina como eu vou chegar lá em casa, que vergonha, tia, né? Sim. Fazendo isso aí, tia, onde você viu? Mas muito carinho, teve compreensão da família, preocupação de todos, por causa dos filhos também, né? E vieram 2 anjos que iluminam nossas vidas e que a gente tem um carinho, um amor muito grande e uma história grande. A Fernanda é uma grande parceira, sempre fazendo o lado, né? Dando apoio, suporte para ser presidente da FAMURS e estar aqui em Porto Alegre toda semana, fazer 600 quilômetros para vir da mim e voltar 600 quilômetros com o chato também, muitas vezes buzinando as orelhas do cara. E daí o cara voltar, o cara tem o esteio, o carinho da família lá, sim. É impressionante. Então isso não tem preço, né? E o chato que eu falo, que vem buzinando, é o Pimpim. Pimpim, grande Pimpim, grande parceiro. Parceirão, mas não gosta de falar quase. Quase. É uma máquina. E o que passa, Bonotto, nessa distância toda, que não é simplesmente a viagem, né? É muita pressão aqui em Porto Alegre. Pressão dos prefeitos, pressão da imprensa, tem que buscar com muita agilidade resolver os problemas. Porque hoje, a gente tem relatórios de imprensa também. Hoje, o Bonotto é a segunda figura que mais tem destaque no Rio Grande do Sul, só atrás do governador e com crédito, porque ele representa todos os municípios do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que abaixo do governador é o presidente da FAMURS. É verdade. Não vejo outro abaixo do governador ali. E o que passa no teu coração, Bonotto, quando vem uma ligação no teu iPhone e é as gurias, é as gringas lá, junto com a Fernanda, te ligando pra dizer que estão com saudade e tal. Isso te dá mais força, porque são momentos que a gente acaba compartilhando e vendo ali na FAMURS. Sou muito emotivo, né? Então, o cara, é complicado, né? Eu suspeito de dizer. Uma, emotivo por causa que sou, né, que nem... muito sensível a essa questão, e principalmente as gurias que estão lá longe, tem o colégio, a gente busca acompanhar, ligar para dar um carinho, bate aquela saudade e não tem preço, né? O cara ter as filhas com alegria e tendo uma mãe que está presente no lado e a gente tentando se fazer presente. Ainda bem que o mundo evoluiu e hoje com o celular a gente consegue não estar presente presencialmente, mas tu encurta distâncias e isso não tem preço. Né? E elas te cobram, Bonotto? Porque a gente sabe que essa rotina, Porto Alegre, São Borja, Brasília, tá sempre correndo. Elas te cobram, pai? E aí, final de semana aqui com a gente? A mais nova sempre... Que idade que elas têm? 4 anos. As duas têm 4? A Vitória. E a Maria Eduarda tem 11. 4 e 11. Daí eu chego... Pra Maria Eduarda. Podemos botar a foto delas aqui? Tá. Pra quem tá olhando aqui, vamos passar a foto aqui só pra gente ter ideia desse jardim de flores que o Bonotto descreve com tanta emoção, que nos emociona também, né? Vamos ver por quem que esse olho tá brilhando aí. Impressionante, né? E ela te cobra muito, Bonotto. Daí eu chego pra Maria Eduarda, o pai vai viajar. Não precisava nem dizer, já sei, já tá acostumada, né? E a outra já é mais sensível, né? A Vitória, de 4 anos, já fica... mais emotiva, bate saudade e essa vida ela é corrida, né? Não temos como a gente conseguir trabalhar de lá para ter resultados aqui. Da mesma forma, ter resultados lá em São Borja, por causa que é a presença da gente, a liderança que a gente exerce com respeito e com carinho, ela se faz de forma presencial. Nada substitui, tu tá no olho, conversando com as pessoas. O toque, né, também, o toque, né? Mostrando a segurança da presença, né? A gente sabe que esse ano foi muito difícil com a pandemia, mas nada substitui, né, a presença para te buscar fazer com que as coisas aconteçam. E a presença e a família é o esteio, né? Final de semana, daí o cara tem que se virar, né? Tem que ir lá pro Cais do Porto, tem que pular no pula-pula junto com as gurias, tem que se reinventar para dar atenção e carinho para elas também, que precisam muito. E a gente tem uma grande preocupação com a questão do ensino delas. Então, a gente acompanha muito com o Fernando, mesmo não estando 2, 3 dias presentes durante a semana lá em São Borja, mas sempre, né, vinha para cá, né, e vinha conversando, né, sabendo como é que elas estavam, já
Então, show de bola. É legal ver o presidente Bonotto conversando com as gurias e no final da ligação ele solta com sotaque lá de São Borja. Gurias, não esqueçam que eu te amo! Eu te amo! É muito legal, muito legal. Se não disser que ama, eu com a minha filha, se não disser que ama, tchau, filha. E ela desliga o telefone, eu ligo de novo, aconteceu alguma coisa... E ela assim, ai, pai, desculpa, te amo. Mas se nós não disser que te amo, eu não deixo nem desligar a ligação. Nós temos combinado. Eu digo amo e elas respondem você. É o entrosamento. É o Paulo Nunes e o Jardel em 95, ele é bem entrosado. Que bacana. Nosso tricolor. A gente começou pelo suporte, porque é um suporte emocional, né? Pro presidente Bonotto tá hoje, um grande momento na vida política, por ter justamente esse suporte emocional, saber que vai chegar em casa, as filhas vão estar bem cuidadas, bem assistidas, tem uma família por trás que é muito bacana. Sabe, ouvintes e telespectadores do nosso podcast E Eu Com Isso, você que está chegando agora, nós estamos com Eduardo Bonotto, ele é presidente da FAMURS e prefeito de São Borja. Indo um pouco para a parte política, São Borja é conhecida como a terra dos presidentes. É a cidade do Brasil mais politizada. Existe esse imaginário para todo o país. Então, ser prefeito de São Borja tem mais esta honra de uma cidade que vive política não só no período eleitoral. Ela vive política todos os dias, acompanhamento como se fosse uma dupla Grenal, um time de futebol. E é uma honra ser prefeito da terra dos presidentes, né, Bonotto? Exatamente, né? Lá a energia, a áurea política, né, é imensurável. E se vive política diariamente, né? Com as divisões, como todo o país existe, né? Mas é uma cidade que ser prefeito da cidade dos presidentes, Getúlio Jango Ibsen foi de lá que assumiu temporariamente, né, também a presidência da República. Governadores do estado, senador. Então, tem uma raiz política, deputados. Nós temos uma... Vê que o Brizola, ele não falou, né? E o Brizola, governador. Governador, né? O Brizola, ele falou, né? Governador, não. E o pessoal discute. É nas calçadas, é nas esquinas, é na rádio, é no jornal. Então, o pessoal, assim, diariamente, aquela boa discussão. E assumimos lá com muito carinho, né? Fizemos as 2 maiores votações da história de São Borja, né? De todas as votações que existiu, a maior votação que foi feita foi nas 2 nossas eleições para prefeito, tanto na eleição quanto na reeleição. Bom, em São Borja, o Bonotto realmente fez a maior votação da história, é muito carismático, mas tem resultados de gestão. Quem quiser acompanhar o Instagram ali do Bonotto, dá uma passadinha no @eduardo.bonotto, vai poder ver, tá passando aqui embaixo da tela, vai poder ver os resultados de gestão que ele compartilha ali, o índice de São Borja. Em São Borja, a grande rivalidade é justamente dos progressistas com os trabalhistas, ou seja, PP, o atual partido do presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto, e o PDT. Mas, lá atrás, tem uma figura que é muito adorada em São Borja, que é justamente um trabalhista, um admirador do Brizola, que é o pai do Bonotto, o doutor Jorge Bonotto, que é uma figura muito marcante do PDT, que até hoje grandes lideranças do PDT se referem. Foi ali, vendo teu pai atuando, um médico da mim e telespectadores, que se a pessoa não tinha dinheiro para ser atendida, ela era atendida igual. Coisas que não existem mais nos dias de hoje, nesse mundo capitalista, é dinheiro, é só dinheiro que... Não. Pediatra. Um pediatra precisou lá, a mãe... Hoje em dia, os médicos recebendo não atendem. Aqui, ó, batendo... tá feio. Só pelo olhar, ontem eu conversava com o Lucas, com o Pimpim, com o Darlan, que são pessoas de São Borja que estão aqui em Porto Alegre e que me explicavam a história. Só pelo olhar, ele já sabia que aquela pessoa podia não ter condições e já nem cobrava. Ou seja, além de não cobrar, não constrangia a pessoa. E esse doutor Jorge Bonotto, além de ser pediatra, médico respeitado, também tinha um projeto político para a cidade. Também era uma liderança política, foi secretário da cidade. Foi ali que começa... Nos conta um pouco da história do doutor Jorge Bonotto, teu pai. É ali que Eduardo Bonotto, que tu começa a ver como funciona a política e como a política pode fazer a diferença, impactar na vida das pessoas. Exatamente. O pai era médico, pediatra, não era de São Borja, se mudou para lá em 1978. Foi secretário da Saúde de São Borja, na administração do PDT, do meu padrinho, saudoso Mário Veis.
E sempre viveu a política, e o nome dele sempre foi cogitado a ser candidato a prefeito pelo PDT em São Borja, pelo trabalho que ele realizava de cunho social, que quando ele faleceu em 99, nós não sabia 10% do que ele realizava. Ah, veio depois as histórias. A gente conhecia parte do trabalho, mas o trabalho silencioso que ele realizava, atendia nas associações de bairro de forma gratuita, na pastoral da criança. As pessoas iam no consultório, não tinham dinheiro, ele atendia, saíam com remédio, ou com dinheiro para comprar o remédio, ajudava a pagar a faculdade de pessoas. E no andar, depois, na campanha política na qual fui candidato, as pessoas vinham: eu vou votar em ti por gratidão. Gratidão ao teu pai. Essas coisas não... Cara, isso é muito forte. E coisas que ele não contava pra gente. Ajudou a pagar a faculdade de uma pessoa, no colégio, ou auxiliou até os 15, 18 anos, que não tinha dinheiro para alimentação, para roupa. É impressionante. Eu digo que eu tenho um anjo que me elegeu junto, claro, com a população, com as pessoas que me ajudaram, mas que faz um costado muito grande também. Tu vê que a fruta não cai longe do pé, né? A gente vê o Bonotto se emocionando, e certamente conhecendo as filhas dele devem ter essa mesma sensibilidade dele também, porque é o exemplo, né? Que a gente tem. E teve uma história, isso, da bondade, fazer a bondade sem olhar a quem e sem precisar tornar isso como um fator de publicidade. O Bonotto, durante as suas campanhas eleitorais, muito normal, visita casa em casa, vai apresentar sua proposta. Ele vai em uma das casas e a pessoa diz o seguinte: não, Eduardo, eu não quero nem ouvir. Eu sei de quem o senhor é filho e eu tenho uma gratidão pelo teu pai, que era essa pessoa que ele ajudava nos estudos, né, Bonotto? Exatamente. E saía, tu chega nas casas, tem as pessoas saem com recorte de jornal dele, com foto na sala. Então, é uma pessoa muito benquista e que plantou uma semente boa, né? Deixou uma marca importante. Eu sempre digo que a gente tem que deixar legado. Passar por passar, a gente passa todos os dias, né? Então, deixou uma marca registrada na comunidade de São Borja. Mas ele chegou a se candidatar? Não, ele ia se candidatar, né? Estava o nome dele sendo cogitado a ser prefeito em 2000. Daí acabou falecendo em 1999. Entendi. Qual é a maior saudade que tu tens dele, assim, do dia a dia dele, assim, na tua presença? O que mais sente falta, Bonotto? A amizade, era um grande amigo mesmo, porque a gente sempre compartilhava tudo, né? Gremistão. Gremistão, doente. E deixou o auxílio doente também. E deixou o auxílio doente. Então, era um grande amigo, né? E gostava da política. E daí que veio também esse convívio que eu tive por gostar de política, veio de berço, né? Independentemente dele ser e ter o lado político dele, né? Depois comecei a ter o meu lado, sempre respeitando a todos. E para ser prefeito, fazer as maiores votações que nós realizamos lá em São Borja, ele acabou recebendo voto também dos amigos de outros partidos. E isso é muito legal, porque a gente transcende fronteiras, a gente tem um posicionamento da gente, mas o principal é respeitar todos, né? E para a gente sempre andar para frente e ver que sempre tem um ponto de esperança em tudo que a gente age para melhorar a vida das pessoas. O Bonotto hoje, representante de todos os prefeitos progressistas, eleito por prefeitos e vice-prefeitos do PP, lá atrás foi PDT, então, por essa relação familiar. Exatamente, o pai era, né, PDT, e a gente convivia diariamente. Depois do falecimento dele, daí também com o meu amadurecimento, e daí com o meu posicionamento pessoal, com a minha independência, com respeito, respeitando a história dele, respeitando a história, porque isso aí não se muda. A gente tem que ter isso aí em mente, né? E fui muito bem acolhido pelo Progressista, na qual eu tenho um carinho enorme. O pessoal em São Borja lá nos trouxe e nos abraçou, nos acolheu. Nosso formato de pensar vem para esse lado mais de direita, não da direita radical, mas da direita consciente, né? Não gosto de radicalismo inato, porque não leva a lugar nenhum, mas que a gente tenha, né, esse viés da gente conseguir olhar o lado liberal e com o desenvolvimento econômico a gente consiga ter condições de fazer o lado social. E é a partir daí e construímos, né, as maiores vitórias. E essas vitórias nessa disputa política entre progressistas e PDT, e deixamos uma marca histórica na cidade. Foi realmente as duas maiores votações realizadas por qualquer candidato político na cidade.
se algum dia eu ou o outro vai conseguir fazer, também agora deixa para o futuro, né? Superar não é fácil. Ô, Bonotto, nos conta uma coisa, qual é a eleição mais complicada? A de São Borja, né, que é uma eleição que envolve o público geral, ou a eleição interna, porque a gente sabe que dentro o progressista é muito forte, é o partido que mais tem prefeitos e vice-prefeitos aqui do Rio Grande do Sul. Qual é a eleição mais complicada? Porque ele passou agora por uma eleição na FAMURS que teve que, visitar boa parte dos municípios gaúchos. Essa eu respondo por ele, é da FAMURS, né, porque a de São Borja ele fez quase 70% dos votos. Isso não deve ter sido muito complicado fazer 70% dos votos, fez o triplo do segundo colocado. É a da FAMURS, com certeza. Quando é que tu decidiu, não, vou apresentar a FAMURS? Porque o Bonotto sempre foi muito, muito participante nas demais associações, tanto na Anfro como na MM, participando, colocando suas ideias. Mas quando é que tu viu que tinha condições, foi pra luta e viu que realmente tinha dificuldade? Não era uma eleição fácil, né? Primeiro dizer que lá, quando fomos candidato a prefeito em 2016, fizemos 62% dos votos, 23.957 votos. Nossa, já arranca com 23. Já arranca com 23 mil. A primeira vez que tu foste a prefeito, saiu de vereador, foi a prefeito? Não, nunca foi nada. Nunca foi vereador, já foi direto a prefeito? Foi direto. Já foi pergunta qual que foi mais difícil. Cara, o homem já chegou rei. E na reeleição, acabei fazendo maior porcentagem, né? Quase 67% dos votos, mas diminuiu a votação pela abstenção. Teve mais abstenção. 22.152. Se fosse nas mesmas proporções da eleição anterior, nós ia quase 24 mil votos lá em São Borja. Então, a pandemia trouxe um pouco dessa questão. Mas a disputa para FAMURS, visitando mais de 200 municípios. Barbaridade. E São Borja, vocês sabem que é um pouquinho longe de tudo. Bota longe. A nossa população é guerreira, né? Trabalhadora, e as distâncias, isso é um problema de logística, né? Dos grandes centros. Então a gente saiu nessa disputa, uma disputa muito respeitosa e com candidatos à altura dentro do partido. E foi uma disputa ali apertada, né? Então queria deixar um abraço ao Eltinho, também ao Mário Augusto, que concorreram com nós, ao Beto Bordim. Então é um carinho muito grande, mesmo sendo do mesmo partido. Porque internamente são amigos, né? São amigos, a gente trabalha junto. A gente chama para trabalhar junto, intima, vocês têm que ajudar, né? Então, e tudo gente nova, né? Gurizada, o Mário Augusto, o Eltinho só o Betinho Bordim, que já tá um pouco mais passado da idade, né, Beto? Um grande abraço. Quantos municípios, mano? 200? 200, mais ou menos. E aguentando o pimpim, muitas vezes, ali no lado, né? Na orelha do cara. Mas dá que Tirou férias para me ajudar. Obrigado, Pimpim. Obrigado pelo carinho. Pensa que 200 é tranquilo. E pelo que eu tô vendo aqui, pelo brilho no olho aqui do prefeito, do presidente da FAMURS, daqui um pouquinho é 497, né? Pois é. A risada responde, Valter? Não, os relatórios de mídia, a gente vai muito pelos números, né? Hoje o Bonotto é a segunda, em algumas semanas chega a ser a primeira, mas hoje, consolidado, ele tá na frente em aparições de mídia, tô falando de grande mídia, RBS TV, Band, Zero Hora, essa mídia que tem nas clipas, tô falando de mídia tradicional. Podcast eu conheço. O podcast vai ter mais audiência que as grandes mídias, mas é um outro público e tal. Mas essa mídia tradicional. Hoje o Bonotto aparece mais do que os 55 deputados da Assembleia Legislativa. Isso pela CWA, pelos relatórios de clipagem especializados que fazem esse estudo. E aí, presidente Eduardo Bonotto, vem justamente um questionamento que é muito natural pela tua firmeza, tá conduzindo muito bem a FAMURS, dando autonomia para os municípios, que era uma reclamação frequente. Afinal, o Eduardo Bonotto vai concorrer nesta eleição a deputado federal? Recebemos vários convites, né? Tenho recebido também em reuniões várias representatividades, não somente de São Borja, mas também da região e a nível do estado. E é uma avaliação importante a ser realizada pelo compromisso que a gente tem com a população de São Borja, pelo compromisso que a gente tem pela FAMURS. Mas claro que na vida política, e sendo com os passos firmes e fortes, todo o sonho do político é também querer crescer, né? Para a gente poder contribuir de uma forma maior e melhor. Então, a própria região, dentro do partido, né, carece de uma maior representatividade. São coisas sendo discutidas e construídas, e no seu momento, com certeza, nós vamos dar aí, após essa análise muito concreta, dar o nosso start, sim ou não, mas olhe com muito carinho, porque a política está na veia, está no sangue. Cutuca o homem, que o homem, né, fica imperativo, tu sabe, né? A gente sempre naquela tensão. Sei bem, sei bem. 5 da manhã ele já dá o primeiro bom dia.
Já tá no chimarrão. Se o cara responde 5 e 10, aí já começa a trabalhar. Mas eu acho que para São Borja hoje, se a gente for pensar num âmbito estadual, né, no âmbito federal, seria muito mais importante o Bonotto como deputado federal do que como prefeito, né? Porque daí tu deixa o teu vice ali, teu vice vai ficar cuidando da casinha e tu lá de cima consegue olhar para o pessoal da fronteira e consegue dar um apoio para toda aquela região. Tô errado? Não, exatamente. Passa isso pela tua cabeça? E nós temos uma ótima relação, né, com o nosso vice, com o Roque, com o nosso vice lá, tanto que as vindas a Porto Alegre, ele assume a frente, a gente tem muito diálogo, muito respeito. E é um processo sempre de construção, né? Ninguém constrói nada na vida sozinho. Se eu cheguei aqui onde eu tô, é porque muitas mãos me ajudaram. Então, o cara tem que ter humildade, saber reconhecer e saber o momento certo também de dar espaço. Por isso que essa análise é importante e dizer que a vaidade pessoal, porque todos nós somos munidos das nossas vaidades, que não teriam um sentido, um gosto de ser deputado federal para contribuir com a sociedade, pode ter certeza aí que a gente tem isso sim. Vamos ver se o momento adequado é esse ou lá na frente. Nós temos aí essa grande possibilidade. O único, porém, de prefeitos que vão a deputado é que, conforme a legislação vigente, quando um prefeito vai, ele tem que sair do cargo e não pode voltar mais, independente do resultado. Não pode só se afastar. Ao contrário de um vereador. O vereador pode ir a deputado de forma bem tranquila, por isso que a gente vê muitos vereadores se candidatando e depois, se não conseguir se candidatar, pode voltar para o cargo. Então, essa é uma decisão que deve passar internamente, né, pelo gestor que vai. Por quantos votos hoje, mais ou menos, na legenda do Progressistas para deputado federal para garantir uma cadeira na Câmara dos Deputados brasileira? Somente 80, 100 mil votos. É forte. Acho que para federal é mais. Não, no PP é de 80 a 100 mil. É? De 80 a 100 mil. Arranca com 25 de São Borja, depois tem que ir buscar pingando nas outras cidades. Sim. É um desafio e tanto. É um desafio e tanto. O presidente Bonotto, paixão pelo Grêmio. O Grêmio é importante na tua vida? É mais um lazer ou realmente gosta de futebol? Ultimamente tem sido até um probleminha, né? Bota problema nisso. A minha família inteira de gremistas, né? E as gurias também já doutrinei, né? É Grêmio, é azul. Daí tem que cuidar, por causa que a gente sempre fala da rivalidade do Grêmio e do Inter, tem que cuidar para as gurias, né? Não é Grêmio, mas não precisa brigar, né? A Fernanda é gremista também. Gremista também, a família toda é gremista, né? Meu sogro, minha sogra, meu cunhado, meus irmãos. O Gilber e o Christian sofrem, já fomos na Bomboneira, final da Libertadores, Grêmio e Boca com o Gilber, com o nosso consultor jurídico, Lucas Lopes, lá com uma turma de São Borja. Um sofrimento, perdemos, daí depois viemos pra cá pro Rio Grande do Sul de volta, né? É o imortal, perdemos de novo. Aquele timaço do Riquelme, né? Ninguém vai nos matar. Jamais nos matarão. Aquela Libertadores, se o Riquelme tivesse jogado sozinho, teria resolvido. Porque Patrício entrou pra dentro do gol, lembra? Mas faz parte, né? Mas assim, o Grêmio trouxe muitas alegrias, é o meu time do coração. Tem o Celso Rigo lá em São Borja, né? Que é o dono do Arroz Prato Fino, que é outro amigo nosso e gremistão, parceiro do Grêmio, né? Ajuda muito também o Grêmio e então é uma pessoa especial que a gente tá sempre compartilhando. Mas o Grêmio tá na veia. E tá precisando se recuperar. Falando em Celso Rigo, nas últimas semanas, Bonotto, tivemos em Brasília e veio uma das notícias mais esperadas da história de São Borja, que é justamente o Hospital de São Borja. Tu passa lá, Damin. É uma experiência. É impressionante, parece que tá passando pelo Moinhos de Vento, pelo Albert Einstein, tamanha o capricho, a complexidade de engenharia e o atendimento. E nas últimas semanas, o serviço de oncologia, explicando para o ouvinte mais leigo, oncologia é para quem atende pacientes com câncer, quimioterapia, ele vai ser ofertado e disponibilizado para toda a população através do SUS, do Sistema Único de Saúde. É muito difícil conseguir isso no município. E o Bonotto conseguiu isso com o governo federal, junto com parceiros como o Celso Rigo e o Pedrinho, mostrando que dá para se trabalhar, né, entidade pública e privada em prol do bem comum, né? Nós temos um empresário que é abnegado pela cidade, a mim e a população que está nos acompanhando no podcast, que auxilia em muito. Toda a caridade ele faz pro hospital. Faz para o hospital, mas também faz para outras instituições, depois a gente até pode comentar. Mas é uma pessoa abnegada, né, do lado espiritual, contribuindo para o lado social. Então, o Hospital de São Borja se transformou. E em 2015, ele fez, e o hospital fez, né, com recursos que ele ajudou a investir,
um centro oncológico para o tratamento de quimioterapia e que atende desde 2015 pacientes de convênios em particular. E tentava desde 2015 se credenciar para atender a população do SUS, que vai de São Borja a Santo Ângelo, a Ijuí, que vai a Uruguaiana ou outras cidades, 200, 300 quilômetros. Um tratamento que deixa debilitada, né, a pessoa. Então, conseguimos a habilitação da oncologia. Ele fez centro oftalmológico, nova CTI, novos leitos e quartos, novos leitos do SUS. Então, é uma transformação na instituição que ele chegou junto. Daí tem uma provedoria, o presidente é o Pedrinho hoje, que também está sempre chegando junto. A administração, os colaboradores do hospital. Então, é um lugar de excelência que não perde para qualquer outro hospital de linha de frente. Então, e ele tem centro espíritas, ele construiu lá em São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, e fora, acho, também do estado. Ele tem 2 escolas de educação infantil que atendem crianças gratuitamente, com professores, médicos, alimentação, tudo. Ele tem a questão também do tratamento do Centro de Tratamento Chico Xavier para as pessoas adictas. Tem 60 pessoas sendo tratadas simultaneamente. Então, é impressionante. Do lado social, tem um assistente social na empresa que faz doação de ranchos, né, de cestas básicas, lá é rancho, né, que nós chamamos lá em São Paulo, quase mais abagualada, né? Não e daí, só de ouvir o Bonotto fecha o olho, é a riqueza da fronteira. Você sabe, né? Que eu ia perguntar pro Bonotto, é muito legal, se esse arroz, o bonachão, se ele sai para fora do estado, porque vai chegar em... Santa Catarina até sabe, mas subiu mais um pouquinho mais, ninguém sabe o que é bonachão, né? Imagina um arroz desse aqui vai pro Nordeste, o cara vai receber arroz bonachão. Explica para nós o bonachão, ele vai para fora do estado também? Sim. A nossa produção lá de arroz transcende fronteiras, né? Então, a produção do arroz é muito forte. E esses nomes são peculiares, né? O cara não tem nem ideia o que é bonachão, ele recebe lá, ele só come. É um cara flor de especial, né? Bom, a corrida presidencial, a próxima, ela vai ser muito polêmica, né? A gente vai ter um país novamente dividido, pelo que a gente está vendo nas pesquisas. Atualmente, presidente Bolsonaro, e nós temos um protagonista aqui do Rio Grande do Sul, que é o atual governador Eduardo Leite, que vai tentar, através das prévias, está disputando com o João Dória, para ver se vai conseguir ser o candidato dos tucanos, para ver se vai conseguir ser o candidato do PSDB. Bonotto, qual é a tua avaliação nesse momento do governo Bolsonaro, da figura do presidente Bolsonaro, agora com experiência, sendo um presidente da FAMURS, tendo essa experiência pluripartidária, pois tu realmente representa todos os partidos ali, estando como presidente, e tu tens uma atuação de olhar para o município e não olhar para as siglas partidárias, olhar o que é melhor para a população. Qual é a tua avaliação nesse momento do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, a gente tem que ser sincero que tem um erro, e vocês experientes, né, Damin e Voltaire, que trabalham, é a questão da comunicação. A comunicação do presidente, ela tem falhas. Mas a minha nota eu daria de 5,5 a 6. Por que 5,5 a 6? De 0 a 10, né? De 0 a 10. Tá. Um governo que pegou uma pandemia, que foi ruim e difícil para todos, mas quando teve dificuldade, estados e municípios receberam recursos por causa que o governo federal fez frente. Que o auxílio para a população não faltou. Que está buscando se ampliar o auxílio para a população. E aqui eu tenho uma crítica construtiva, que nós temos que dar a varinha para aqueles que precisam, e não o peixe. Nós temos que ensinar a pescar. Nós temos que fazer um compromisso dessas pessoas que recebem os auxílios de buscar qualificação, capacitação, para buscar se inserirem no mercado de trabalho de alguma forma, pelo menos criar uma semente de esperança, de geração de oportunidades. Senão nós vamos ficar o resto da vida dando peixe e a varinha vai ficar guardada lá no armário. Então é um governo que fez frente, e a pandemia veio para atrapalhar, as medidas que foram tomadas eram necessárias, muitas vezes cortar na própria carne, não é política para fazer demagogia, para querer agradar todo mundo, tem certos momentos que nós temos que cortar na própria carne para conduzir todo o processo político, administrativo. Os nossos orçamentos, as nossas finanças, tanto dos municípios, do Estado e da União, eles não são infinitos. Então, isso tem que ter muita responsabilidade na condução.
E nós vínhamos, né, num processo de crescimento, de adequação, de ajeitar o país para melhorar as condições para a população. Veio a pandemia, estagnou, essa briga política exagerada, ideológica, não acrescenta em nada. De todos os lados. De todos os lados. Tem exageros tanto da esquerda como da direita. Não, isso não me... Isso para mim até não me motiva, sabe? Eu até sou um crítico de, olha, isso está tirando o foco do país. O debate ideológico, e principalmente agora nesse momento, a gente vê essa CPI que virou uma lambança, mais um teatro do que realmente a população não tem, 90% da população ou mais... Não acompanha, não está nem sabendo o que está acontecendo. Se você que está aí olhando, eu não vi a CPI, só observo de vez em quando. É verdade. É bem isso aí, é verdade. É bem verdade. Nem eu tenho saco de acompanhar. Sim. E daí tira o foco e as nossas energias para tá, né, olhando para aquilo que precisa ser feito. Sim. Então... Mas o PP, Bonotto, tu que é uma grande figura do PP aqui, acho que provável que seja o nome mais forte do PP hoje aqui no estado, deve ter também uma voz nacional, né? Deve participar também dentro da política nacional do PP. E pelo que eu tenho acompanhado, possivelmente o PP possa ser o partido que o presidente Jair Bolsonaro venha se candidatar nas próximas eleições. Em que pé tá isso? Tu sabe? Tu não sabe? Tu participa de alguma coisa? Tu vota? Bolsonaro vem pelo PP ou não? Não, questão de votar, não estou inserido ainda no diretório nacional, mas o importante é que tem uma conversa já bem avançada e a vinda dele para o partido, claro que engrandece a sigla. Só que nós temos que agir sempre com a razão e não com a emoção. E estar ciente do estado atual da política nacional. Então a gente tem que buscar fazer, né, tirar esse viés do debate ideológico e político que está em excesso no nosso país e focar, seja ele o nosso candidato a presidente pelo partido ou fora do partido, deverá ser o encaminhamento que o partido vai dar, ser o candidato que represente a esperança da população, que continue representando o olhar, né, sensível e sempre respeitando a todos, porque a gente jamais cresce na vida pisando nos outros. Isso é aquela velha dádiva, né? Se cuspir para cima, cai na testa de novo e fica grudado ainda. Então, a gente tem que saber que a gente tem condições de realizar um trabalho positivo, o país tem condição de melhorar. Nós temos que fazer com que o nosso país melhore a competitividade, como o nosso estado, que há muitos anos vem passando por dificuldades perante outros estados. E isso vem na velha questão que o poder público ele tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas. Porque, na realidade, o que o poder público se tornou nos últimos anos? Ele se tornou um entrave, né? Ele acaba sendo uma ferramenta, muitas vezes, de propiciar o desenvolvimento, acaba trancando. E só vamos voltar a ser competitivo quando o poder público intervir o mínimo possível na vida das pessoas, reduzindo a carga tributária, que a arrecadação se dê, né, pelo excesso de produção e pelo excesso de consumo, a arrecadação de impostos, e não por uma carga tributária alta, como reforma administrativa que tem que ser realizada, como vários enfrentamentos. A reforma previdenciária foi feita? Era preciso fazer. O município de São Borja, quando nós assumimos, tinha mais de 23 milhões de reais em aberto, né? Dívida com a Previdência do município, repasses para o fundo de pensão próprio do município, e isso engessa a administração. E eu digo que nós temos que sempre manter o equilíbrio. Os fundos de previdência, a Previdência Nacional, a Previdência dos municípios, ela tem que ter, né, um equilíbrio financeiro, mas não pode ser ela, né, um fator que vai gerar risco e quebrar os municípios. Daí é um município que abastece o fundo e o fundo sobrevive do município. Como é que tu vai matar a galinha dos ovos de ouro? Sim. É o equilíbrio. Então, a reforma da Previdência era necessário fazer. É um problema dos municípios, é um problema dos estados, é um problema do país. Então, foi realizada a reforma da Previdência, doeu muito em muitas pessoas que acabou e tiveram que, né, se sacrificar e doar mais uns anos de trabalho, às vezes aumentar as alíquotas de contribuição, mas isso era necessário fazer, senão a bancarrota do país era eminente. Bom, 5,5 a nota pro Bolsonaro? 5,5, 6. Ganhou 6,5 pra aprovar, pra ir pro próximo ano. Chulhando ali. Pra ir pro próximo ano. Se a média da escola é 6, passa, né? Recuperação, amigo da professora, 6. Chulhando ali, chulhando. Bom, Bonotto, tu és um líder que dialoga muito com o governo do estado. Foste um dos protagonistas nessa discussão, por exemplo, da Corsã.
E a nota que tu darias para o governador Eduardo Leite Tucano, do PSDB, no qual o seu partido, o Progressista, apoiou na eleição e está ainda no governo. Tem a Secretaria de Agricultura com a Silvana Covatti, tem o líder de governo, que é o deputado estadual Frederico Antunes, uma das pessoas mais influentes do governo, que tem essa missão de articular os deputados estaduais para votarem juntamente, favoravelmente ao projeto do governador. Qual é a nota que o senhor dá ao governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul? Exatamente. Primeiro tem que dizer que até a minha linha, com qualquer pessoa, né, Walter, sempre vai ser de diálogo e de comunicação, para a gente sempre estreitar, buscar a convergência e entendimento. Nunca vai ser 100%, mas que a gente abra as portas para tentar construir e buscar, né, fazer todo o processo de entendimento com muito diálogo e muito respeito. Então, a nota do governador, vamos aí, um 7. Opa! Nós temos um estado que historicamente tem seus problemas e temos que fazer enfrentamentos. E a questão ali do líder do governo, Frederico Antunes, conseguiu conduzir com maestria, né, todo esse processo. É difícil. Ótimo líder, hein? É a busca do diálogo, da aproximação. Daí o governo tem as suas também... seus louros em relação a isso aí. Então, a gente observa um estado que fez frente, né, nesses últimos anos, algumas mudanças que eram necessárias e tem que, né, continuar sendo realizado. Chegou o tempo, né, que quando você via recursos em caixa, tu acabava gerando passivos futuros. Temos que ter em tudo que a gente realiza, eu volto, uma palavra que eu uso muito é o equilíbrio. Né? O equilíbrio para a gente manter as ações atuais, prospectar as futuras, mas com condições de manutenção, não com criação de elefantes brancos que no futuro vão trazer um peso irreversível para a sociedade. Porque não é só as contas do governo do estado que vai ter problema. É lá na ponta o cidadão tendo dificuldade na prestação do serviço que vem a ser realizado pelos entes federativos. Então, sensibilidade. Né? Nós temos que agir com a razão e não com a emoção novamente. E tu tem que cuidar para não deixar a conta para o próximo que vem também, né? Porque senão, acho que isso acontece muito também, né? O prefeito começar o projeto, fazer conta, se endividar e é o meu último mandato, o próximo que vier que se vire, né? Até às vezes eu sou criticado, o gringo é meio pão duro lá, o cara segura, né, as ferramentas para a gente conseguir e fazer aquilo que está no nosso alcance. Tem uma coisa da minha, e voltar que eu sempre digo, né? Só vou anunciar aquilo que efetivamente vai se realizar. Sim. Não gerar uma falsa expectativa na população. Então, isso é de praxe, né? Daí as pessoas, prefeito, o senhor vai prometer tal coisa. Se eu vim te prometer é porque vai ser realizado. Não espere de mim eu vim aqui prometer uma coisa que não vai sair do papel e tu vai passar na rua e vai me chamar de ser vergonha depois. O famoso fio do bigode, que apesar é difícil de não... hoje na política. Acho que é por isso que o Rio Grande do Sul e que o interior ele teve tantos presidentes, né? Que eu acho que o fio do bigode sempre funcionou muito e no interior do estado ainda funciona muito, né? Verdade. O fio do bigode, tu deu a palavra, é isso aí. Se bem que às vezes tem uns que puxa o fio e sai na mão, né? Se bem que mandatos anteriores ao teu lá, teve algumas bagunças lá que o fio do bigode não adiantou muito, né? Eu andei dando uma pesquisada. Acho que ali que foi a virada de chave do PDT pro PP, né? Que daí fez o PDT se enfraquecer e o PP fortaleceu e tu entrou com tudo nos últimos 2 mandatos, fazendo uma votação absurda, né? Muito pelo teu trabalho e muito também pelos erros dos antigos prefeitos, né? É questão de gestão e de planejamento, né? Então a gente olha saiu os índices Firjan, né? Em 2016, São Borja era o 5º pior município dos 497 em gestão fiscal. Hoje nós estamos aí em 222, subimos 220 colocações dentro do estado do Rio Grande do Sul com uma administração considerada boa e tem muito ainda o que melhorar. Mas são as mudanças que têm que ser realizadas, que muitas vezes a população enxerga de uma maneira e o gestor tem que conduzir de outra. Então lá nós realizamos aí um trabalho focado, assumimos com dificuldades, 525 fornecedores em aberto, luz cortada em escolas, telefone do gabinete cortado, não tinha papel higiênico nas escolas. A empresa do lixo era R$700 mil, o fundo de pensão 23 milhões de reais, devia para energia elétrica, devia para o posto de combustível que tinha cortado um dia 20 de dezembro, antes de assumir, recebia a ligação do dono do posto de combustível licitado pela prefeitura. As bombas estão trancadas para a prefeitura municipal, nenhum carro mais abastece. Dia 1º tomei posse, o mesmo proprietário do posto ligou. Estou reabrindo as bombas porque é para ti.
Tu vê a confiança, Quando né? o Bonotto assumiu o prefeito lá, ele tinha a mesma quantidade de cabelo que tu, Voltaire. Não. Depois, quando ele começou a ver as contas, começou a ver os números, começa a cair cabelo, vai ficando branco. Dá um nervoso, presidente. Os primeiros meses ali, eu digo, mas o que eu vim fazer aqui? Eu sou corretor de seguros, né? Saí do meu bulicho lá. Eu imagino que nessa situação financeira, os servidores deviam estar pegando até empréstimo para ter o 13º, né? Sim, tirava empréstimo. Empréstimo, coisa que nunca ocorreu. Então... Gestão, planejamento, organização, fizemos um decreto de calamidade financeira no município e pagamos todos. Né? Para quem acha que o Bonotto é pouco gremista, aqui, ó, nessa câmera, eu tô mostrando o fadatismo do homem aqui, ó. Com os amigos. Quando pode, o Bonotto reúne os amigos, é daqueles que gosta de um churrasquinho, uma cervejinha com os amigos, ou é mais reservado, assim, ou tem momento para tudo? Não, gosto de estar junto com os amigos, a gente tomar uma cervejinha. Meus irmãos, né, gostam, são fabricantes. O Christian, em Porto Alegre, é um dos sócios da Tupiniquim, uma das cervejas artesanais mais premiadas do Brasil. Muito boa. Muito boa mesmo. E então a gente tem na família aí o histórico de mestres cervejeiros, né? Então o Gilbert também já teve fábrica, tá reavaliando para entrar no mercado. E os amigos, acho que é importante, né? O relacionamento, a gente tem um grande rol de amizade, apesar de ser uma pessoa com a família muito reservada, mas a gente sempre tá, né? No final de semana, chamando o pessoal para vir junto, para trazer os amigos das meninas, das amiguinhas, para a gente compartilhar também a alegria, né? Então não tem preço. E aproveitar, ver o jogo de futebol. Eu assisto o jogo do Grêmio pra passar o dia tomando cerveja Tupiniquim. Claro. Pra mim não tem problema nenhum. Assisto, torço, se der gol. Prometo que não seco. Cristian, já tá com compromisso aí. Cristian, prometo que não seco. Vou assistir o jogo do Grêmio, mas tem que estar abastecido de Tupiniquim. O Christian vai vir aqui, a gente vai convidar ele pra falar desse mercado cervejeiro, que é muito interessante, as pessoas têm muita curiosidade. Aqui no Anchieta, né? É top. E aqui na tela também tá passando umas tupiniquins pra você se inspirar. Eu ali no meu bairro, moro ali no Monte Serra, no Zafari tem todas as tupiniquins ali, pra quem é apreciador. No supermercado Zafari ali tem absolutamente todas. Compra por cor, né? Tem a amarelinha, tem a isso verdinha, mesmo, tem a Red Ale, a IPA. E ele é apaixonado, né? Por produzir, por fazer a cerveja. Então, tem que ter paixão onde se faz, né? O produto sai muito melhor. Abandonou tudo. Era analista de sistemas, era da área de informática, abandonou tudo para fazer cerveja em panela e foi evoluindo. Aí com a Tupiniquim. Só pegar um gancho do analista de sistemas, né? Eu tava conversando com um amigo meu quando o Voltaire falou assim, o Bonotto vai lá conversar com a gente. Aí eu fui dar uma pesquisada na biografia do Bonotto, né? Sim. E esse amigo meu, ele gosta bastante de política, né? A gente conversa bastante sobre isso e ele trabalha com impulsionamento, ele trabalha com Google Ads, com tráfego, ele conhece muito, né? E aí eu pesquisei, eu falei assim, vou... Eduardo Bonotto, né? Botei no Google ali e comecei a catar. Passei uma página, 2, 3. Eu queria achar um furo de reportagem. Eu queria achar um furo do Bonotto. A minha pesquisa ali era pra achar um furo do Bonotto. E eu falando com ele no WhatsApp, eu digo, cara, me ajuda aqui, não tô achando nada desse cara aqui. É só coisa boa. Ele falou assim, Damin, deixa eu te explicar uma coisa. Tu botou o nome do político nas 3 primeiras páginas. Se nas 3 primeiras páginas no Google não apareceu nada de ruim dele, ou ele é um baita de um político, ou ele tem alguém na família que é de TI. Porque daí ele tira tudo. Ele funciona as palavras das matérias que são boas e deixa pra cima. Eu falei, não, então eu vou catar um pouquinho mais pra trás aqui. 4, 5, 6 páginas, 8 páginas. E eu achei bastante, tanto que eu achei bastante coisa das prefeituras anteriores. Sim. E eu não achei nem um furinho do Bonotto. Eu falei, não, tem que ter um furo esse homem. Pior que não, mas ele abandonou a questão da informática e nunca mais voltou. Antes de tu ser prefeito. Antes de ser prefeito, então tá bom. O Christian deve estar com a questão de cerveja desde 2005, por aí. E deu certo, né? Primeiro eles começaram com uma importadora de cerveja, que o dólar estava mais baixo e fazia importação de vários rótulos a nível mundial. E durante a importadora, eles foram entrando com o processo de produção da cerveja. Sim. Que daí chegou com a produção da Tupiniquim. Que hoje não tem mais a importadora, né? Eles tinham que abrir um bar aqui. Não sei se tem bar da Tupiniquim, porque tem várias cervejarias abrindo
pubs aqui têm sido com sucesso. projetos. Quando você abre um... Tá com projeto de abrir uma cervejaria do Piniquim? Sim, sim. Olha aí. Tem que trazer aí pra ele. Vamos trazer. Esse universo é muito bacana. Vamos trazer para contar essa história do empreendedorismo, porque é uma história de um empreendedor. E cada cerveja tem uma história, né? Pois é, exatamente isso, né? Esse que é o bacana. Voltando ali um pouco na política sobre o governo do estado, 7 foi a nota que o governador Leite recebeu. O Progressistas deve sair do governo, foi sempre um parceiro do governo Leite, deve sair em função da candidatura do atual senador Luiz Carlos Reins. É um movimento até, de certa forma, natural, na tua opinião, Bono? Deve sair o quê? Em dezembro, janeiro, na virada ali? O próprio governador já disse que não vai à reeleição. Né? E a conjuntura hoje que se constrói são de partidos que estão no governo com uma coligação. E tem o Progressistas, né, com o senador, articulando uma frente aí para a candidatura. Se não for atrelado a uma coligação que esteja com os partidos que estão no governo, até eu seria, né, favorável à saída, neste momento, do próprio governo para construir a candidatura progressista com as suas coligações para o futuro. Não dizendo que não vai se deixar a governabilidade, né, por parte dos nossos deputados. Mas é um pensamento meu. O partido deve, até o final do ano, ter um posicionamento. E eu sempre digo que a gente tem que dar governabilidade, não é fazer a política raivosa, isso aí não leva a lugar nenhum. Ser oposição por ser oposição. Isso é a coisa mais vazia que existe no ser humano. Então, tu tem que fazer do bom debate, da boa discussão, de colocar o teu posicionamento sem infringir e agredir o adversário. Não diga o adversário ou, né, como oposição, agredir a situação. Então, tem que ter sensibilidade. Eu acho que a gente vai ver isso agora o ano que vem, né? Vai ter pouca agressão na campanha. Eu acho que é mais ou menos isso que essa polarização a nível nacional vão se agredir pouco, eu tô achando. Não vai ter briga. Tá demais. É impressionante o nível de polarização. Vai morrer gente. Que nem diz o Capitão Nascimento. A nível nacional vai morrer gente. Tomara que a gente consiga ter uma certa maturidade, porque realmente... É que as lideranças têm que trazer a tranquilidade. Mas é que nem briga nos estádios, né? A torcida vê os jogadores brigando, o que acontece? Briga na torcida. Tu vê o teu político brigando, xingando, se agredindo, se batendo, CPI... tu acaba tendo aquele espelho, tu acaba tendo aquela vitrine. Não adianta. Se tu vê o teu político dialogando, tu vai mais pro lado de você não vai pro lado da agressão. Muitas vezes a gente tem, como prefeito, presidente famoso, as opiniões pessoais, ou às vezes também tem aqueles momentos que tu tem uma dificuldade, uma raivinha um pouco mais, né? Poxa, mas explanar isso publicamente de que forma, a gente tem que ter muito respeito. Porque toda palavra que a gente sair das nossas bocas, ela tem a interpretação do outro lado. E a agressão machuca as pessoas. E ela influencia um monte de gente. Então, o prefeito falou, vou falar também. Se posicione com respeito. Né? Eu sempre digo e conversava com as gurias lá em São Borja, né? Com a Maria Eduarda. Porque a Vitória ainda tem... Eu tenho um sistema com elas, né? Quando elas estão teimando é 1, 2 e não chego no 3, tá tudo resolvido. A Vitória nasceu em que ano? 2017. 2017 Fevereiro. Foi o ano que o Grêmio... Não, 2016 a gente ganha a Copa do Brasil. Copa do Brasil. 2017 a Copa Libertadores da América. 2018 a Recopa. E 2019 o que deu pra comemorar foi o Super Aft. Mas então por isso que o nome é Vitória, né? Vem de 16 vencendo, 17 vencendo. Vitória vai ser o nome da filha. É que nós descobrimos, né, que a Fernanda estava grávida da Vitória durante a eleição. Naquele vucu-vucu de 2016. O cara fazendo campanha... Não, aí de eleição... Aliás, as duas filhas vêm em período eleitoral. Mas não é xisme pra questão política, é que encaixou, né? Encaixou. Bota encaixado nisso, hein? Bota encaixado nisso, rapaz. Bicho viajando. Não mas deve ter alguma explicação com o sistema nervoso. Claro, a gente tem que trazer algum médico aqui. Emocional, não nervoso. Mas sabe o que acontece, Voltaire? Pobre da Fernanda. Época de campanha, o cara fica doidão. Não, ele fica muito tempo... Quando ele chega em casa, ele chega... E paixão, preso. E paixão toda, Dá saudade da patroa. Não, E daí assim, ó, daí ganhei a eleição, a maior votação da história, né? Foi um absurdo. Obrigado à população de São Borja pelo carinho, pelo respeito. Mais de 20 mil votos, é muito voto. E daí, em cima do caminho
caminhão chegando, tinha umas 5 mil pessoas na frente do partido e quero anunciar o nome da nossa filha, é Vitória. Esse cara... Mas eu tinha combinado uns dias antes, Fernando, assim, o nome vai ser Vitória, tá decidido, nós chegamos em comum acordo. Tudo a ver, né? Nós anunciamos em cima com o pessoal comemorando. Tudo a ver, uma vitória de uma eleição, uma vitória da família, uma vitória da população, porque não tem nada mais bonito do que democraticamente a vontade do povo estar ali, né? Isso... Falando em povo, claro. o Bonotto, ele... Como é que ele é o Bonotto em São Borja? Ele vai num bar, ele toma uma cerveja... Vai no supermercado. Ele vai no mercado sem segurança. Porque hoje a gente tem uma situação que a gente tem políticos que são encastelados. Os caras estão em pandemia desde 1980, né? Não sai de casa pra nada. E o Bonotto toma uma cerveja no bar, senta com a população, vem bate papo, vamos tomar... Esse é o Vai no Bonotto. restaurante. Tranquilo, ando na praça, vou no bairro, daí muitas vezes, perfeito, não vai lá, que lá nós temos um problema que nós não solucionamos. É lá que eu quero ir. É lá que eu quero... Para escutar o contraponto. Exatamente, pra gente escutar as pessoas e às vezes as pessoas já vêm um pouco mais, né, com um tom mais forte, mas a gente daí conduz com tranquilidade. A gente tem que fazer aquilo que pode ser feito, o que não pode ser feito. Eu sempre digo, São Borja tem 339 anos, deve ter passado algum gestor à frente da prefeitura, né, até nem sei quantos prefeitos já teve a cidade, mas também administradores, e vão vir tantos outros depois de mim, pode ter certeza que não vão resolver tudo. A gente tem que dar o nosso melhor durante o período que a gente está. Minimizar as demandas que existem. Então, é super tranquilo. Tranquilo, isso aí. A gente anda lá e daí um chama. No mercado, muitas pessoas não gostam de ir comigo no mercado. Porque é andando de prateleira em prateleira, tudo bem, bom dia, prefeito. Mas tem um negócio da minha rua, tem um poste de luz, tem... Prefeito, como é que tá aquela ponta da saúde? E vamos indo, daí para no caixa. No interior tem muito isso. Prefeito, né? A questão da educação, como é que está a questão da educação? Não, assim, prefeito, tem que ter um problema que precisa ser resolvido. A gente já vê ali, já manda o WhatsApp para quem é responsável, tenta auxiliar para a gente resolver os problemas e tirar o problema da frente. Futurologia com Eduardo Bonotto, presidente da FAMURS, prefeito de São Borja, para a gente encerrar aqui, porque... Você está nos assistindo de noite, de manhã, de tarde. Nós impulsionamos os cortes, então não tem desculpa, vai chegar para você. Se você vai gostar do conteúdo, é problema seu, mas que vai chegar, a gente montou a engenharia e vai chegar para todo mundo. Inclusive lá patrocinar para São Borja, que a gente vai ficar conhecido lá em São Borja lá. Que nem diz lá na fronteira, mas que barateza. Mas que barateza. Olha aqui, ó, futurologia. Quem deve ser o próximo presidente do Brasil? Barulhinho do grilo. Valendo uma garrafa de Tempranilho, uma aposta aqui. Se tivesse uma garrafa de Tempranilho fechada agora pra apostar. Acho que continuamos com o mesmo governo. Continua com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro ou com quem ele indicar, digamos assim. Exatamente. Com a mesma linha. A gente vê aí a Argentina que mudou o viés ideológico e político e está pagando um preço muito alto. Então, a população tem que estar consciente para o próximo ano. Quem vai ser o próximo governador do Rio Grande do Sul? Da minha terra. Luiz Carlos Reis, atual senador. Acho que é um nome aí que vem, né, com um trabalho positivo. A CPI aí era um teatro, né? Então isso aí a gente tem que deletar, tira pro lado. Vamos olhar para as coisas boas que nós temos e ver que o nosso estado é pujante. E o senador tem feito um trabalho muito positivo, presente em várias demandas de desenvolvimento do estado. É um parceirão, amigo teu pessoal também, né? Exatamente. Bonotto? Então, é de casa, é amigo. Nós temos lá a nossa relação de amizade e não é por causa disso. É pela figura mesmo. Sempre foi um batalhador, deputado, sempre um dos mais votados e com resultados. E é uma pessoa abnegada e incansável por andar pelo Rio Grande para discutir nas regiões, na região metropolitana, Serra. E ele é de São Borja. Ele é natural de Candelária, mas adotou São Borja desde 1970, ele mora lá. E como o senhor foi prefeito de São Borja, né? Prefeito de São Borja. E será que os próximos 2 governadores do estado vão ser de São Borja? Pois a trajetória de São Borja... Pode saber, a áurea política de São Borja vai conduzir isso aí. É que o cara que é de São Borja é muito forte. Agora, o cara que é prefeito de São Borja para ir a um cargo de deputado federal fica muito mais forte.
Apesar de gordinho, é um peso. Sensacional. Que entrevista. Olha, já teve lágrimas, risadas, vinho. Eu considero essa uma das principais entrevistas. Só não deu pra comer arroz porque não deu tempo de cozinhar. Não deu tempo, mas depois a gente se reúne aqui à noite. O Estúdio Pro Hub aqui recebe também jogadores de futebol que estão com seus produtos. Parabéns, Damin. Tá bacana, né, Damin, aqui nosso projeto. E o nosso projeto é esse, né, Bonotto? Trazer as pessoas para elas terem um pouco da oportunidade de conviver com a pessoa. Porque atrás de um líder, de um presidente da FAMURS, de um prefeito de São Borja, tem um paizão de família, tem um marido, tem um amigo, tem uma pessoa que tem todas as fraquezas e fortalezas como qualquer outra pessoa. Carne e osso, né, Bonotto? Que é tricolor, que vibra, que sofre. Que chora com o superávit e chora com as vitórias. Tu te consideras um cara emotivo, Bonotto? Esse pimpinho, não. O Bonotto chorou 5 vezes aqui. Eu sou muito emotivo, muito emotivo. Acho que também, assim... Mas tu ficou assim depois que as tuas filhas nasceram? Ou sempre, já era antes? Sempre fui emotivo. Eu virei uma mãe depois que a minha filha nasceu. Antes eu não chorava por nada. Sou Quando minha muito filha emotivo. Nasceu, ela me liga, eu já me dá um nervoso. Se começa a chorar na minha frente, eu choro junto. Mas eu me emociono com as pessoas, sabe? Então... Com a pureza. Sou sensível. Tem que ser duro na hora que tem que ser duro, mas depois o coração amolece. E sou uma pessoa de aglutinar, né? A gente não gosta de briga, não gosta de bateção de boca. Sou de trazer as pessoas para o meu lado, da gente construir, de ter uma boa amizade, de pessoas amigas que sejam amigas verdadeiramente da gente, porque na política muitas vezes tu tem um amigo que está no teu lado, né, pelo viés político. Pelo interesse, às vezes, né? Digo interesse, mas pelo viés político, né? E as verdadeiras amizades são aquelas que transcendem os tempos e que se mantêm, né, junto com a gente. Então isso é imensurável. Graças a Deus consigo construir isso. E sou uma pessoa bem tranquila. Bom, super Damin, parceiro. Tu vai dar os patrocinadores agora, porque você que está nos vendo de madrugada, de noite, de manhã ou de tarde, esse podcast foi gravado com o presidente Bonotto e agora ele está saindo porque tem um evento, tem 102 vice-prefeitos com suas assessorias esperando por ele ali na FAMURS. E essa foi uma marca da retomada com o Eduardo Bonotto. Em Gramado, o Ministério da Educação fez o maior evento do Brasil. Praticamente todos os prefeitos do Rio Grande do Sul por lá. E a FAMURS está pulsando. É um curso, tem mais de 2.000 servidores já capacitados. O Bonotto colocou... Em 3 meses. Em 3 meses. O Bonotto colocou essa como um DNA, como uma característica. Portas abertas para as prefeituras, para o municipalismo, e as pessoas tomaram conta. Parece uma universidade municipalista, assim, é um negócio impressionante. Até te convido, a ir lá, vai ter uma série de palestras de comunicação, vai lá também nos prestigiar lá ao longo do dia. Vamos lá. Estamos aqui com a força de quem? Até vou sorrir aqui. Estamos aqui com a força de Salve a Pizzas. Sigam no Instagram, @salveatastefoods. As melhores pizzas de Porto Alegre, aquela massinha bem fininha, aquela massinha italiana, bem fininha. Pra comer com uma tupiniquim, pena que a gente não trouxe hoje uma salve pizza com uma tupiniquim. Meu Deus do céu, uma delícia. Precisa provar. A gente vai pedir pro pessoal da pizza. Eu e o Christian, nós morávamos juntos aqui em Porto Alegre em 2002, né? Era café da manhã, almoço e janta, pizza. Cerveja no café da manhã, não? Então, Salve a Pizzas, um dos nossos apoiadores aqui. A gente vai mandar lá pro presidente uma degustação de Salve a Pizza. Sou uma companhia imobiliária, a melhor imobiliária de Porto Alegre, realizando sonhos. Vendemos para políticos também, que nem o Voltaire gosta de falar, né? Então, você que é político, vereador, deputado... Você de São Borja quer comprar um apartamento? De São Borja, pessoal do interior que quer fazer investimentos em Porto Alegre, pode procurar lá, @Soma Companhia Imobiliária, e a TG Harmonize, que cuida dos nossos dentes aqui, já cuidou da minha lataria, vai fazer do Voltaire, vai tentar fazer um milagre aqui no Voltaire, e o presidente falou que vai lá também fazer um orçamento que realmente a Thaís, a dentista Thaís, ela é muito talentosa, ela faz um excelente trabalho. E também os nossos amigos aqui do Estúdio Pro Hub, né? Claro. Conexão audiovisual. O Barba, né? Cada elogio que ele recebe do retorno dele aqui, ele fica louco de faceiro. Realmente o estúdio aqui tá maravilhoso, o retorno é muito bom. E bacana que tem essa especialidade também dos amigos da TI, que pegam os cortes, vão pegar os momentos de emoção do Bonotto, e antes do programa ser divulgado na íntegra,
já lançam para o mundo através do Instagram, do Facebook e de uma maneira totalmente calculada, chega para todo mundo da fronteira, depois chega para todo mundo da região central, para todo mundo, né, da Zona Sul, e isso que é bacana, né? E momentos de corte de emoção do Bonotto vai dar uns 10 aqui, né? Então, nossos amigos aí da ProHub, obrigado pela receptividade aí. Eduardo Bonotto, presidente da FAMURS, representante dos 497 prefeitos e prefeituras do Rio Grande do Sul, prefeito de São Borja, muito obrigado por essa entrevista pessoal, por dividir, por se emocionar, ou seja, se entregar realmente na entrevista. Tenho certeza que o telespectador, o ouvinte, sente isso. E tuas considerações finais nesse podcast, que, aliás, né, vou anunciar em primeira mão, o Bonotto estreia a série de podcast. Muita gente vai passar por aqui, governador já confirmou a entrevista, muita gente vai passar por aqui, mas a estreia vai ser com o Bonotto por justiça, porque a gente acredita que é no município que tudo acontece, e por essa justiça o Bonotto vai ser o nosso pontapé inicial de um projeto que vai ter muito sucesso e que para sempre a gente vai poder falar, ó, o primeiro entrevistado que foi pro ar foi o Eduardo Bonotto. Foi o 01. O 01. Agradecer a Damin, Voltaire, obrigado, podcast top, parabéns, tá inaugurando aqui, é um motivo de orgulho, a gente poder conversar essa informalidade que é legal, trazer um pouco do cidadão, trazer um pouco do gestor e dizer que a gente está aqui para contribuir, né, para continuar sendo a mesma pessoa com os pés no chão. Não é porque sou presidente da FAMURS ou porque sou prefeito de São Borja que eu vou deixar de ser o Eduardo Bonotto, exatamente aquilo que nós conversamos aqui. Então é trabalhar com muito respeito, com diálogo, buscando a união, a convergência, o entendimento. Muitas vezes nós vamos ter as nossas divergências, mas que elas se aproximem muitas vezes, né, com esses encaminhamentos. Então, nada mais do que a gente buscar dar o nosso melhor para melhorar a vida das pessoas. Somos passageiros. Se nós não deixarmos um legado, pode ter certeza que a gente passou em vão e jamais será essa minha palavra, né? Sou um pouco hiperativo, sou uma pessoa obstinada pelas ações que a gente tem que realizar e que a gente olhe com esperança o futuro dos nossos municípios, do nosso estado e do país. Depende de muito de nós todos. Não é esperar somente pelos gestores. É cada cidadão fazendo a sua parte. É cada pessoa tendo a consciência cidadã de contribuir para a coletividade. Se nós formos olhar somente para os nossos umbigos, pode ter certeza que nós estaremos sucumbindo ao erro. E, né, na vida política sempre a gente tem que ter alguém que nos represente. E eu quero ser sempre o representante das pessoas de bem, que querem construir o bem comum e que querem fazer a política da melhor forma. Já tinha participado de podcast, Bonotto? Não, primeiro? Então, 01 também. Foi bacana que eu consegui conversar com ele para explicar o porquê do podcast, que é essa questão dos cortes, de ir para mais pessoas lá em Brasília, que é quando a gente consegue almoçar, ter um tempinho para... A agenda é corrida, mas pode almoçar, pode investigar. Muito obrigado, Eduardo Bonotto, presidente da FAMURS, prefeito de São Borja. Eu, Voltaire Santos, agradecer ao Marcelo Damin e nós voltamos na próxima semana com convidados que impactam e fazem a diferença na política gaúcha, contando os bastidores de uma maneira que você nunca viu no rádio, na TV ou nos jornais tradicionais, mostrando aqui também o seu lado pessoal, Damin. Obrigado, Bonotto.